e uma notícia bombástica sobre Gabriel Peck. Pois é, jogador está voltando para o futebol brasileiro e a informação é que o Peck ainda quer ouvir uma oferta do Vasco da Gama. Semana decisiva para o Vasco da Gama, decisiva para definir a chegada do novo treinador, porque parece sim um movimento orquestrado, parece sim um movimento trabalhado. E falando agora sobre Gabriel Peck, cara, o Bahia, a equipe do Bahia City, fez uma proposta para comprar o Gabriel Peck junto à equipe do Los Angeles Galaxy por 83 milhões de reais. O Peck ele quer voltar ao futebol brasileiro, né? Na cabeça do Gabriel Peck ele entende que voltando para o Brasil ele pode, quem sabe, conseguir uma aproximação futuramente, né, no próximo ciclo da seleção brasileira. E tem um detalhe, o Peck ele ainda sonha em voltar para o Vasco, né? Muitas pessoas no entorno do Peck querem, né, que o Vasco seja vendido, entendem que caso o Vasco seja negociado com a família Lamáquia ainda nessa janela de transferências, o Peck poderia conseguir um retorno para o Gigante da Colina. Vou ser bem sincero com vocês, eu acho o Peck um excelente jogador, mas 83 milhões de reais eu não sei se realmente valeria a pena gastar tanto dinheiro assim nesse atleta. Quero saber sua opinião. Você acha que se o Lamáquia comprar o Vasco, vale investir 80 milhões de reais no atacante Gabriel Peck? Ou você acha que o Vasco poderia ir atrás de um outro atacante com características similares com o do menino Peck aí para tentar trazer para o Gigante da Colina? Lembrando que se o Peck for vendido pro Bahia por esse valor de 83 milhões de reais, o Vasco tem direito a 30% do valor dessa negociação, porque o Vasco manteve 30% ali dos ativos do jogador que ainda pertencem ao Gigante da Colina, então vai ser ali mais ou menos uns 22 milhões de reais aí que podem estar entrando nos cofres do Vasco da Gama nesse meio de temporada. Beleza, galera? Vamos falar sobre o treinador, né? Porque já temos quase 13 minutos de vídeo. Ontem tivemos a informação relacionada, né, ao novo técnico do Vasco. De fato, o Vasco da Gama aguarda hoje a resposta do Franklin Carvalho, é o plano A, é a prioridade, é o nome que o Vasco da Gama deseja. O Vasco já formalizou uma proposta pela contratação do técnico português, um aumento do salário dele em comparação ao que ele hoje recebe no Botafogo, um contrato de 18 meses, ou seja, até o final do ano que vem, com o Vasco pagando ao Botafogo a multa rescisória do profissional. O Franklin, nesse momento, está avaliando a oferta do Vasco e tem um grande receio. Trouxe até vocês ontem que é sujar a sua imagem, saindo do Botafogo e fechando diretamente com o rival. O treinador português já conversou várias vezes, inclusive, com o diretor executivo Admar Lopes, conversas relacionadas a elenco, conversas relacionadas ao projeto Vasco da Gama, as contratações que o Vasco da Gama buscará fazer nessa próxima janela de transferências. Então o Franklin já tem tudo na mão, já está completamente alinhado com o projeto do Vasco e hoje resta de fato ele aceitar o projeto que o Vasco da Gama colocou na mão. A proposta já está feita, mas o Vasco ele também não pode parar em Franklin Carvalho, porque o Vasco já fez a proposta, mas e aí? Vai aguardar até quando? Por isso o Vasco começa, sim, a olhar outros nomes. Não abrir negociação, não formalizar propostas, mas entender situações. E foi aí que entra Martim Palermo. E vai aparecer aí na imagem a vocês o técnico confirmando o interesse do Vasco da Gama. ¿Te tenés que ir para Río de Janeiro a las corridas o todavía no? Porque, digamos, en Brasil te dan casi como técnico de Vasco da Gama yo. Amanecí con esa noticia, que yo estoy acá en Dallas y bueno, sé que hay un interés o mi nombre está siendo analizado dentro de tantos nombres que seguramente se han presentado al club. Y bueno, nada, obviamente que a la espera, de que obviamente si hay posibilidades que avancen. Cuando haya algo más concreto seguramente se analizará. Tiene mucho de lógica porque el laburo que hiciste en Fortaleza fue muy valorado allá. Después no se pudo evitar la pérdida de categoría porque cuando la agarraste estaba en el fondo del mar. Y es lógico que los nuevos dueños digan, bueno, vamos a traer un técnico y dicen, bueno, Palermo, está bien. Bueno, obviamente que es el deseo de uno, ¿no? Volver a trabajar, volver a sentir de nuevo esse dia a dia en el campo de juego, trabajando. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, eu sei que é um espanhol bem puxado, carregado, até um pouco difícil de entender, mas o que o Martim Palermo disse é que o nome dele sim está sendo analisado, ao lado de vários outros profissionais, mas que de fato não há nada
neste momento. Martim Palermo, que está em Dallas, nos Estados Unidos, acompanhando aí a Copa do Mundo, e é um nome que está apenas sendo, neste momento, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, observado, mas nada além disso. A bola da vez, o plano A, o objetivo é, de fato, Franklin Carvalho. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Quero começar aqui, primeiramente com você, logo falando sobre toda essa questão política, porque é algo muito sério que vem acontecendo dentro do Vasco. É de verdade mesmo uma suspeita de escândalo. E eu não posso falar que é um escândalo, pois é apenas uma suspeita. E eu, desde já, deixo muito bem claro, o canal do Gigante Vasco é um dos maiores canais do YouTube vascaíno. O canal do Gigante Vasco é o canal hoje que tem mais visualizações dentro do YouTube vascaíno. Então eu, Lucas, eu abro a porta a todo mundo que quer falar aqui, utilizar o canal como voz. Tanto o lado do presidente Pedrinho e seus pares, quanto também o lado que hoje, né, deixou a atual gestão de lado e está indo contra uma venda da SAF para a família Lamáquia. O canal está aberto. Eu vou divulgar aquilo que chega para mim, eu vou noticiar aquilo que chega para mim, eu vou informar ao torcedor. E cabe querer falar quem quiser. E o canal está aberto para isso. Porque o que aconteceu ontem liga, acima de tudo, um sinal de alerta. Ontem, o presidente do Conselho Fiscal da Vasco da Gama SAF renunciou ao seu cargo, tá? O presidente era Marco Norci Schroeder. Ele ontem oficializou essa renúncia. É importante lembrar, ele era envolvido com a política do Vasco da Gama, mas ele não era do clube, ele era da SAF. Ele renunciou através de uma carta, tá, amigo vascaíno? Nessa carta ele afirma que tomou a decisão diante da falta de realização da AGE, da Assembleia Geral Ordinária de 2026, da AGO, melhor dizendo, que estava prevista no Estatuto da SAF. Além disso, ele defende que a empresa, a SAF do Vasco, precisa fortalecer sua governança, sua transparência e mecanismos de controle. O Marco também disse, através desta carta, que não possui informações suficientes para avaliar as negociações envolvendo um possível investidor, ressaltando que o Vasco precisa de novos aportes, mas que isso não significa não significa aceitar qualquer modelo de acordo. Segundo ele, a transparência é indispensável em operações dessa importância. Então, o Marcos, ele dá uma cutucada nessa saída. Ele não se expõe, não diz que é contra a venda, mas ele diz que precisa de mais transparência no processo. E é aí que vem toda a situação que deixa uma pulga atrás da orelha. O Marco Schroeder, tá, amigo, que pediu demissão ontem, renunciou ao seu cargo, ele já trabalhou ao lado, hoje, da interventora que está presente na Vasco da Gama SAF, lembra? A Samantha Long, que foi colocado pela Justiça dentro do Vasco da Gama. Lembra disso? A Samantha, ela já trabalhou com o Marco Schroeder na Oi, em 2017. Então, Marco Schroeder e Samantha já trabalharam juntos. E, por coincidência, porque é isso que a gente espera, por mero acaso, em 2017, quando a Oi ela passou por um processo de recuperação judicial, o Marcos, assim como hoje pede demissão do Vasco da Gama, também havia pedido demissão da Oi. A mesma história acontece. A história se repete. E além de já ter trabalhado com o Marco Schroeder, a Samantha Longo, né, que hoje é a interventora no Vasco da Gama, ela trabalhou também com Silvio Almeida, que ocupava o cargo de SFO, diretor financeiro na Oi. Ou seja, Silvio Almeida, Marco Schroeder e Samantha Longo trabalharam juntos na Oi. O Marco Schroeder era um diretor do Vasco da Gama. A Samantha Longo, ela hoje é interventora do Vasco. E o Silvio Almeida era o vice-presidente de finanças do clube. Então esses três personagens, o Marcos, que era da SAF, Silvio Almeida, que era do clube, e agora a Samantha Longo, que chegou, já se conheciam antes do período do Vasco da Gama. Nós não podemos, acima de tudo, afirmar o que era ou o que deixa de ser. Mas, cara, isso deixa, né,
uma dúvida na cabeça do torcedor sobre o que está acontecendo. Porque parece sim um movimento orquestrado, parece sim um movimento trabalhado. Porque o Marcos, que era, né, o braço direito de Silvio Almeida, já trabalhou com ele e com a Samantha Naoi. E aí eu vou além, cara. Eu vou além. O Marcos Schroeder, que ontem pediu renúncia do seu cargo, ele é sócio do Silvio, que já trabalhou junto na Oi, do Carregal e também do Eduardo Faoro. 4 personagens da política do Vasco da Gama. Gente, você vai pegando a teia, tu vai começando a ligar e fica algo louco. Esses 4, o Marcos Schroeder, o Silvio Almeida, o Felipe Carregal e o Eduardo Faoro, eles criaram uma empresa no ano passado, em 2025, é a Arden Assessoria em Reestruturação Empresarial. É uma empresa que atua na área de recuperação judicial, reestruturação financeira, administração judicial e consultoria para empresas em crise. E olha, eu tenho muitos amigos em comuns. Por incrível que pareça, acho que nem esses personagens sabem. Mas eu tenho muitos amigos em comuns com eles. E eu sei que os caras são competentes demais. Os caras são bons naquilo que fazem. Eu não tenho dúvidas que essa empresa é muito boa. Foi uma empresa, então, criada no ano passado. E é uma empresa que tem o Marcos Schroeder, que ontem renunciou do seu cargo. Trabalhava como integrante do Conselho Fiscal na SAF. Tem o Felipe Carregal, que era o ex-vice-presidente jurídico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Saiu, exonerado. Tem o Silvio Almeida, que era o ex-vice-presidente de Finanças do Vasco, também exonerado. Então, nitidamente há uma relação que rompe as 4 linhas, rompe a barreira Vasco, entre o Silvio, o Carregal e o Marcos Schroeder. Silvio e Marcos Schroeder têm uma empresa juntos. Silvio e Marcos Schroeder trabalharam na Oi em 2017, ao lado da Samantha Longo. E aí, a situação envolvendo a Samantha, ela fica ainda mais preocupante. Ela fica ainda mais complicada. E volto a repetir, eu não estou falando nenhuma loucura, eu não estou falando que é um esquema, eu não estou falando, tá, que há um escândalo dentro do Vasco. Nada disso, porque não temos prova para dizer se há ou não. Mas é algo que, cara, é uma teia que você começa a ligar e vê que há uma possibilidade bem nítida de ter uma relação mais do que profissional entre esses agentes. E ontem, a página Resposta Histórica, ela juntou também essas teias. Ela fez uma pergunta relacionada a exatamente a interventora jurídica hoje do Vasco, que é a doutora Samantha Longo. Ela é uma pergunta relacionada a uma relação entre a doutora Samantha Longo, a atual interventora jurídica do Vasco. Olha que loucura, o ministro do STF, Gilmar Mendes, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, e o desembargador, que era o ex-vice-presidente do Vasco da Gama, Paulo Salomão. E olha, existem relações profissionais, acadêmicas, entre esses. Porque a advogada Samantha Longo, ela foi casada, olha que loucura, com o ministro do STF, Gilmar Mendes. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, é tio do Paulo Salomão, que era do Vasco da Gama. Eles foram casados entre os anos de 2003 e 2006. Então, de certa forma, há uma relação, amigo vascaíno. Todos esses, Samantha Longo, Paulo Salomão, o desembargador Gilmar Mendes, o Luiz Felipe Salomão, eles têm um forte vínculo com o direito aqui no Rio de Janeiro. Eles atuam ou já atuaram, tá, em órgãos de cúpula e tribunais superiores. Então eles têm um conhecimento muito grande, uma relação forte. E a Samantha, ela tem uma relação com a família Salomão, de certa forma, né, profissional, acadêmica, por ter passado já por grandes lugares, pela competência que eles têm. Então, cara, é uma teia que, volto a repetir, se você ficar juntando, tudo vai dar no mesmo lugar. Eu acho que essa, no fim, é a grande preocupação. Que deixa para o torcedor vascaíno, eu volto a repetir, cara, não tem absolutamente nada contra ninguém. Eu tô aqui para informar, não tô aqui para tomar juízo nenhum de valor. Tô aqui para deixar você, vascaíno, muito bem
entendido sobre a situação hoje do Vasco da Gama, que é de certa forma preocupante pelo nosso futuro. Mas as portas estão abertas para todos, para o Felipe Carregal, para o Silvio Almeida, para o Eduardo Faoro, para o Marco Schroeder. Quem quiser falar, fale. Ah, olha só, abre o canal e diga, é uma relação profissional e para por aí, não tem nada a ver. Porque eu acho que é a pergunta, o que esses caras querem fazer no Vasco? Por que eles querem impedir a venda? Acho que essa é uma pergunta que o vascaíno ele tem que saber. Por que querem impedir a venda? Por que tantas relações fora do campo Vasco da Gama? O que acontece e o que vai acontecer? Essa é a preocupação do torcedor. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Sem dúvida nenhuma é algo muito preocupante, cara. Muito preocupante. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer o botão de hype no vídeo, clica no botão por favor pra ajudar a gente, pois assim o nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos. Beleza galera? Não se esqueça também de ativar o sininho de notificação pra não perder nada. Valeu galera, forte abraço, fui!